Capítulo 250, Encerramento. Tradução, GP Revisão, Reisel. Bang. O vigoroso poder Yuan entrou em erupção na floresta, quando os três praticantes da fase de criação da forma se moveram praticamente ao mesmo tempo. Ataques formidáveis foram apontados para os pontos vitais de Lindó de todas as direções, enquanto as árvores mortas no chão foram imediatamente transformadas em pó. Garoto, abaixe seus braços obedientemente. O rosto do praticante da fase de criação da forma com nariz de águia estava cheio de malevolência, quando ele olhou para Lindó como se ele fosse uma presa que estava prestes a ser obtida. A aura de Lindó era mais fraca do que a dele por um nível, além disso, os três estavam atacando juntos. Do seu ponto de vista, Lindó não tinha chance de escapar. No entanto, as coisas não correram como ele esperava. Lindó não mostrou nenhum sinal de fugir, em vez disso, um brilho frio fluía em seu rosto calmo, antes que uma luz dourada resplandecente explodisse de repente. Zumbido. A luz dourada explodiu, quando uma enorme plataforma dourada flutuou de repente à frente de Lindó. Rapidamente, ele estendeu as mãos e, na verdade, agarrou a plataforma de ouro, antes de impiedosamente dar um tapa no trio de carregamento como um moinho de vento. Bang! Os formidáveis golpes de palma do trio aterrissaram pesadamente na plataforma de ouro. No momento em que fizeram contato, as expressões do trio mudaram simultaneamente e abruptamente. Eles podiam claramente sentir uma força extremamente aterrorizante fluindo da plataforma de ouro, e violentamente correndo em direção a seus corpos. Um vento feroz se espalhou no ar, enquanto os corpos do trio de nariz de águia realmente voavam para trás. Seus pés pisaram várias vezes no ar, antes de finalmente aterrissarem terrivelmente no chão. Esse garoto possui uma força bruta tão esmagadora. Quando eles aterrissaram no chão, o trio se entreolhou. Agora, todos eles também podiam ver o choque nos olhos um do outro. Evidentemente, eles nunca esperaram que o seu poder combinado fosse forçado a ser abalado por um mero praticante do estágio inicial da criação da forma. Interessante. No topo do galho de árvore, o sorriso no rosto de Roazu ficou um pouco mais intenso quando ele viu essa cena. Quanto mais força Lindó exibisse, mais interessado estaria Roazu. Se Lindó fosse facilmente tratado em 2 ou 3 movimentos, seria realmente muito chato. Batida. A plataforma dourada moveu-se como se estivesse cheia de poder, enquanto Lindó olhava fixamente para as 3 figuras. No confronto anterior, ele havia sido empurrado vários passos para trás. Os poderes combinados de 3 praticantes do estágio da criação da forma não foram realmente fracos. No entanto, estava longe de ser suficiente para fazê-lo ficar. Não demore mais, mate-o. O trio estava claramente acostumado a trabalhar junto contra um inimigo, pois seu trabalho em equipe era extremamente bom. Depois de trocarem olhares entre si, as figuras subitamente se espalharam. O vigoroso poder Yuan entrou em erupção, transformando-se em 3 imensas palmas de poder Yuan, que ferozmente atingiram Lindó ao mesmo tempo. Clé clé. O olhar de Lindó ficou um pouco mais frio, enquanto a pele em seu corpo se tornava silenciosamente verde-bronze. Imediatamente, seu poder mais uma vez surgiu. Com a plataforma dourada dançando no ar, ela se chocou diretamente contra as 3 palmas de poder Yuan de maneira extremamente vigorosa. Depois de esmagar as 3 palmas, o braço de Lindó subitamente se lançou, enquanto a plataforma dourada da mão era impiedosamente jogada. Seu alvo eram os 2 praticantes avançados do estágio da criação da forma. A plataforma de ouro varreu o ar com força aterrorizante.
Como resultado, mesmo os dois praticantes avançados não se atreveram a ser nem um pouco negligentes, pois estenderam as mãos apressadamente, antes de baterem pesadamente contra a plataforma de ouro. Bang! Assim que os dois entraram em confronto com a plataforma de ouro, Lindor rapidamente apareceu diante do praticante inicial do estágio de criação da forma. Uma luz fria brilhou em seus olhos, quando um soco simples, cheio de poder espantoso, bateu no peito do praticante. Piushi! O soco de Lindor era pesado como uma montanha, e mesmo um praticante inicial do estágio da criação da forma não poderia suportá-lo. Imediatamente, a expressão do infeliz empalideceu, enquanto ele violentamente vomitava um bocado de sangue, seu corpo voava para trás e se espatifava implacavelmente em uma enorme árvore imponente. Seu corpo se encolheu de dor, evidentemente, suas feridas não eram leves. O ataque de Lindor foi feito em um flash. Quando os outros dois praticantes do estágio avançado da criação da forma recuperaram a sua razão, viram o seu companheiro ser gravemente ferido, no qual imediatamente explodiram em raiva. Mate ele! Ao ouvirem os rugidos furiosos dos dois, as cerca de uma dúzia de figuras ao redor levantaram imediatamente os arcos em suas mãos, mirando Lindor, enquanto o poder o anjorrava, e numerosas flechas disparavam em direção a ele. Ramph! Lindor bufou friamente ao sentir essas flechas. Dentro de seu palácio Yuan, a energia mental correu adiante, e as flechas congelaram instantaneamente no ar, antes de se virarem sob o seu controle, e voar de volta para onde tinham vindo a uma velocidade ainda mais feroz. Plop plop! Flechas retornavam violentamente, fazendo furos através de alguns companheiros desafortunados, enquanto seus corpos caíam das árvores para o chão. Assim como Lindor usou a energia mental para suportar as flechas, uma força feroz mais uma vez rapidamente se aproximou dele. Os dois praticantes avançados do estágio da criação da forma atacaram mais uma vez no mesmo momento, enquanto uma força poderosa envolvia o corpo de Lindor. Bang bang! Poder Yuan dourado envolveu o corpo de Lindor e seus punhos ficaram como montanhas. Toda vez que eles saíam, uma explosão baixa soava. Quando colidiram contra os dois praticantes avançados do estágio da criação da forma, um vendaval assustador se desenrolou para fora, fazendo com que a sujeira no solo enchesse o ar. No alto do galho de árvore, o azul olhou para a batalha extremamente intensa, quando um olhar de concentração apareceu gradualmente em seus olhos frios. Lindor meramente tinha a força do estágio inicial da criação de forma, contudo, ele havia resistido a 2 ataques de praticante do estágio avançado da criação da forma, e até encontrou uma oportunidade de ferir um praticante de estágio inicial da criação da forma. Se este resultado da batalha fosse espalhado, seria o suficiente para fazer o seu nome agitar a grande cidade dos fantoches. Do jeito que a cor de sua pele muda, deve ser um tipo de arte marcial para melhorar o corpo, não é de admirar que seu poder bruto seja tão grande. Provavelmente será capaz de igualar os caras da grande seita do diabo. Você é de fato bastante capaz, não admira que os desconsiderar minhas palavras. No entanto, diante do meu culto do fantoche fantasmagórico, todo gênio torna-se nada mais que lixo. O azul encarou aquela intensa batalha abaixo, enquanto o sorriso em seu rosto lentamente cresceu. Estrondo. O punho verde e amarelo de Lindor colidiu violentamente com o ataque de palma da dupla de nariz de águia, antes que uma vibração aterrorizante do poder Yuan explodisse logo em seguida. Prontamente, os 3 corpos foram empurrados para trás, enquanto eles tentavam se estabilizar apressadamente. Lindor recuou 4 passos. No entanto, assim que ele deu seu último passo, uma brisa fria subitamente surgiu atrás dele.
Imediatamente, dentro do seu palácio Yuan, uma energia mental extremamente poderosa explodiu de seus 4 símbolos de alma, antes deles formarem uma barreira de energia mental extremamente sólida atrás dele. Rangido. No instante em que ele formou sua barreira de energia mental, um rangido estridente ecoou rapidamente, quando 3 lâminas estreitas e acinzentadas, preenchidas com uma aura mortal ameaçadora, voaram em sua direção. No entanto, quando essas 3 lâminas encontraram a barreira da energia mental, seu disparo acelerado caiu imediatamente. Aproveitando a queda no ritmo, a figura de Lin Do de repente brilhou. Então, essas 3 lâminas estreitas, cheias de uma aura de arrepiar, explodirão, antes de perderem por pouco a cabeça de Lin Do. Uma lâmina estreita pairou no ar, na frente da figura de Huazu que lentamente se moveu e pisou nela. Então, olhando para Lin Do, ele disse com um sorriso brilhante no rosto, haha, bons reflexos. Quando ele viu a expressão de Huazu, os olhos de Lin Do brilharam. Evidentemente, o primeiro estava prestes a fazer sua jogada. Agora, ele estava em uma situação um pouco tensa. Mesmo que ele tenha machucado o praticante inicial do estágio de criação da forma, no entanto, Huazu e os 2 praticantes avançados da fase de criação da forma continuam sendo a ameaça real. Portanto, se os 3 atacassem juntos, juntamente com os ataques furtivos da energia mental de Huazu, mesmo Lin Do estaria um pouco perturbado. Além disso, ainda havia vários companheiros de Huazu por perto, olhando-o continuamente. Uma vez que ele revelasse uma abertura, provavelmente levaria a um golpe mortal. Portanto, essa luta não pode ser arrastada. Os olhos de Lin Do brilhavam suavemente, antes que sua expressão facial de repente se tornasse solene. Então, ignorando os 2 praticantes avançados da fase de criação da forma, ele segurou a palma da mão antes que sua alabarda escamada ancestral sagrada aparecesse imediatamente. Com um brilho dourado, o tamanho de sua alabarda inchou diretamente 2 vezes, antes que a figura de Lin Do se misturasse rapidamente com sua alabarda e se transformasse em um arco-íris. Com um vigoroso e inexpugnável fôlego, ele atacou violentamente Huazu, que pairava sobre uma lâmina estreita. Quando ele viu o ataque ameaçador de Lin Do, que Huazu riu friamente e ele não conteve com força o seu ataque. Em vez disso, sua figura brilhou antes de ele se esquivar imediatamente. No entanto, no instante quando ele se esquivou, ele foi de repente atingido por uma onda residual. Uma vez que ele se esquivou, ele criou uma abertura à sua volta. Haha, Huazu. Se você quer a antiga alabarda em minhas mãos, então fique à vontade para correr atrás de mim. Eu entretenho você. No entanto, quando ele percebeu isso, já era tarde demais. Imediatamente, Lin Do aproveitou a abertura criada, antes de sua figura relampejar e se lançar rápido como um relâmpago nos vastos basques. Então, uma risada fria soou à distância. Persiga ele. Eu quero a vida desse garoto. Enquanto olhava para a figura desaparecendo de Lin Do, o rosto de Huazu gradualmente se tornou cada vez mais hediondo e escuro. Prontamente, ele acenou com a mão, antes que uma voz ameaçadora, junto com um frio entorpecido no crânio, soasse lentamente. Depois que ele falou, ele imediatamente assumiu o comando e rapidamente atingiu as florestas. Atrás dele, os 2 praticantes do estágio avançado da criação da forma apressadamente balançaram as mãos, antes de seguirem atrás dele com olhares hediondos. Eles organizaram uma formação tão formidável, mas não conseguiram prender um mero praticante inicial do estágio da criação da forma. Se eles realmente o deixassem escapar, então no futuro, eles não se tornariam alvo de piadas. Portanto, essa pessoa deve morrer.